E aí, pessoal, começando o dia por aqui com muitas informações do Grêmio. Teve o embarque tricolor, mas tem notícias sobre Carbajo, sobre Ferreira, sobre a volta de Fábio aos treinos. Vamos falar de uma curiosidade de Soares e, claro, também o que aconteceu na live de ontem, que acabou gerando problema no Inter. Isso mesmo, vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora um lindo dia em Porto Alegre e você fica com a imagem desse tênis aí para você fazer exercícios. Um tênis de corrida que é considerado o mais leve do mercado, 160 gramas. Cabedal sem costura e transpirável em toda a extensão. Solado com tecnologia Boost de amortecimento. Eu tenho esse tênis. É espetacular. O modelo é o New Sport e você não pode deixar de ter. Nenhum tênis é mais confortável que esse. Você vai adorar esse tênis da Viva Mais Vida que você compra aqui com desconto ainda do CCD. Então aqui na descrição você pode comprar o seu. Viva Mais Vida também no Instagram para você comprar o seu tênis. Olha, vale a pena, é barato e é um produto muito legal. Gente, separei uma série de situações aqui. Vamos falar do Carbajo, vamos falar do embarque, vamos falar do Ferreira, vamos falar dessa questão do Soares também, do Fábio, enfim, tem muita coisa para a gente discutir. Mas eu quero começar aqui com uma curiosidade da live de ontem. Porque ontem eu e o Benfica entrevistando o Edson Berwanger, que é diretor da base do Grêmio. Em determinado momento, o Edson Berwanger falou do certificado de clube formador do Grêmio, da dificuldade e tal. E aí ele disse, por exemplo, o Inter não tem. E aí todo mundo parou, disse, como assim o Inter não tem? Nós temos aqui no futebol brasileiro um trabalho imenso, porque isso dá uma série de benefícios, e o certificado de clube formador é muito importante, por exemplo, para tu recuperar direito de formação no futuro. Então tu não recupera. Por isso é que a CBF criou esse tipo de coisa. E o Inter, nesse momento, não tem. É óbvio que isso, um minuto depois que a gente falou na live, isso gerou um monte de discussão. E aí a gente recebeu algumas informações já de setoristas do Inter, dizendo que o Inter ainda está colhendo documentos para apresentar a qualquer tempo, para recuperar. O fato é que o Inter, neste momento, não tem. A lista era atualizada no dia 16, se não me engano, de fevereiro. O Inter não conseguiu juntar os documentos e está trabalhando para juntar. Agora, é curioso, né? É no mínimo curioso. No mínimo curioso. Aí é um problema para o Inter resolver lá, e principalmente para quem faz conteúdo do Inter. Mas tá aí, tá posto. E a verdade tá lá, não tem onda, né? Acho importante aqui a gente colocar o embarque do Grêmio. Hoje, Eduardo Picão, nosso estagiário raiz, hoje um jornalista formado, mas um eterno estagiário raiz, pegou o seu Uno e foi ver o embarque do Grêmio. E o que ele viu? Nada. Por que ele não viu nada? Porque o Grêmio fez a entrada lá, o Grêmio e cerca dos torcedores também compraram toda a estrutura, lembrando que o Grêmio foi com um voo fretado, e o Grêmio, então, chegou por uma entrada paralela, os jornalistas não tiveram acesso, torcedores comuns não tiveram. O Eduardo Picão, que fez o relato de lá, disse que não tinha ninguém assim tentando buscar pelo menos festejar os jogadores e tal, não tinha torcedor nenhum, foi muito cedo isso, por volta de 7h30 da manhã, mas o Grêmio embarcou então. E aí ou surge junto disso as notícias que de alguma maneira preocuparam. A primeira vem pelo Lúcio Silveira, que é o Luciano Silveira, querido jornalista aqui de Porto Alegre, hoje cuida muito do esporte do futebol argentino, futebol uruguaio, futebol do Prata, e ele trouxe a informação de que o Carbajo está fora do jogo. Carbajo teria sentido dores musculares, teria sido preservado. Em seguida disso, a gente viu uma entrevista do Carbajo, que a gente até vai falar depois com um pouco mais de calma,
a gente vai conversar sobre essa entrevista dele, que foi lá para uma rádio de Montevidéu falando das coisas do Grêmio, mas curiosamente na hora do embarque. Então, que bate um pouco com essa notícia. Depois a gente vai tratar da entrevista do Carbajo, porque ele passa muitas informações, inclusive sobre o goleiro do Grêmio. O Sérgio Rocher, goleiro do Grêmio, não, goleiro que o Grêmio pretende. Ferreira vira uma solução, pode entrar no jogo, porque sem Carbajo o Renato ou bota o Vijaçante para manter o mesmo esquema, ou trabalha com o Ferreira entrando e o Vina jogando por dentro, vai ser uma das coisas discutidas. Lembrando que nós vamos ter o João Paulo, jornalista lá de Brasília, vai acompanhar o Grêmio tanto no treinamento como lá no desembarque e no hotel, e claro, amanhã na jornada do Baldaço, para a gente ter todas as informações em loco aqui para o canal. Então a gente vai trazer notícias diretas, quentes de lá, em cima exatamente de imagens e situações que o João Paulo vai fazer para a gente colocar isso, porque é importante o Grêmio estar, e esse acompanhamento é muito legal da gente fazer, sempre lembrando que amanhã, às 6 da tarde, a gente começa a jornada no canal do Baldaço com imagens do pré-jogo e também das coletivas, do deslocamento do Grêmio através do trabalho do João Paulo, que vai ser o nosso correspondente em Brasília. Outra notícia que eu tenho para trazer para vocês é que o Fábio voltou aos treinamentos ontem. E por que eu trago essa notícia hoje? Porque o jogo de amanhã deve ter João Pedro de novo. Tendo João Pedro, nós precisamos saber como que o Grêmio vai proceder com relação à utilização no Grenal. Se Fábio vai ter tempo hábil de estar pronto para o Grenal e ao titular, ou se João Pedro, que foi bem no jogo contra o Novo Hamburgo, ganha um pouco mais de espaço para ele ser o titular. Tem ainda o Tassiano, que é o improvisado ali, que corre por fora, mas está posta a dúvida. João Pedro joga contra a equipe do Campinense em Brasília. Se ele for bem, ele sai do time ou não? Essa é uma dúvida curiosa que a gente vai ter que discutir com certeza a partir de amanhã. A gente faz isso. Para encerrar esse conteúdo, eu quero trazer uma curiosidade com o Soares, que ontem inscreveu seus 2 filhos na escolinha do Grêmio. Pessoalmente ele foi lá, ele inscreveu os meninos, um menino de 9, um menino de 4, depois eu vou fazer um stories até no Instagram, um Reels no Instagram para a gente falar especialmente sobre isso. Que jogador, que exemplo Soares está dando. Soares é uma marca do mundo. Soares entrou para dentro da vida do Grêmio, ele, não só do Grêmio, tá? De Porto Alegre, da região sul do Brasil, foi a Gramado, foi a Canela no feriado. Cara, que exemplo está dando Luizito Soares. Para mim, essa é uma das grandes notícias que eu tive com o futebol nos últimos tempos. Eu não estou falando nem dentro do campo. Tanto exemplo de jogador sem nenhum comprometimento que a gente tem aqui no Grêmio, a gente teve nos últimos tempos. Quantos jogadores sem comprometimento? Desde o cara que estava pensando só em casamento, passando pelo cara aquele que achava que era jogador e não era, e alguns que nem em forma conseguiram ficar. Então, é bom ver alguém comprometido, entendendo que futebol é dentro do campo, é nos treinamentos, mas também é fora do campo. E o exemplo está aí. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.